Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo. Vamos dar início a mais uma aula aqui no nosso canal. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os nossos pacotes de manipulação de dados, ok? Hoje nós vamos falar sobre um pacotinho muito interessante que a gente já falou na aula passada, mas se você não assistiu, que é o tidyr, né? Na aula passada a gente falou sobre estrutura de dados, né? Questão da pivot table. Se você não assistiu, vale muito a pena. A aula ficou muito legal. E hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante da análise de dados, que é NA. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, deixa um like aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bacana, é importante. E aí ele vai enviar para mais pessoas, ok? E o que nós vamos fazer primeiramente, pessoal? Primeiro nós vamos instalar os pacotes, definir o caminho e ler o nosso arquivo de dados. Léo, eu não sei como faço isso. Procura nas aulas. As aulas estão todas numeradas, tudo bonitinho aqui no YouTube. Então você vai lá e olha a aula como faz isso. Não vou falar disso aqui não, tá? Vou descer aqui o nosso script. Ó. E no meu arquivo de dados, pessoal, eu vou criar alguns NAs aqui, tá? De forma aleatória, tá? Então, na coluna, o nosso arquivo é esse daqui, ó. Ele tem local, coluna local, Sorriso, Ponta Grossa, Toledo, tratamento, repetição, e tem 3 variáveis: produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Na coluna teor de óleo, eu vou colocar 3 NAs, tá bom? Ó o que eu vou fazer, ó. Ó. Tem um NA aqui. Tem 2 NAs aqui. Beleza? O primeiro ponto, pessoal, que eu quero discutir com vocês na aula de hoje, que é importantíssimo. Quando você monta uma tabela para rodar análise em R ou Python e você tem dado perdido nessa tabela, você lá no seu Excel, você vai deixar em branco ou colocar NA. NA, gente, no inglês significa not applicable, ok? Não vai colocar inf, não vai colocar sinalzinho de menos, né, o tracinho. E o pior de todos, você não vai colocar 0. Eu já vi gente colocando 0. Quando você coloca 0, o R entende que aquilo é número. E toda a estatística que você for fazer, você vai fazer errado. Porque aquele 0 vai estar na sua análise. E muita gente, principalmente hoje com o tal do ChatGPT, que ajuda muito, tá, gente? Eu não sou contra o ChatGPT, não. Acho uma ferramenta muito boa. Só que as pessoas não estão nem tomando esses cuidados mais. Deixaram por conta mesmo. E aí tem muita análise ficando errada. Então esse é o primeiro ponto. Na hora de criar o seu arquivo, ok? Você vai colocar NA para dado perdido. Ou deixar em branco. Deixa em branco que aí não tem erro. Não é -9, não é 0. Ah, mas o software tal usa -9. Problema do software tal. O R trabalha com NA. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, né, é a gente fazer essa detecção dos NA. Porque aqui, beleza, o meu arquivo é pequenininho, eu consigo só olhar aqui e verificar onde tem NA, tal, se eu tenho dado perdido, se eu não tenho. Agora, imagina se você tem um arquivo com 100 variáveis, às vezes 1.000, 2.000 linhas de dados. Você vai ficar rolando isso no Excel, no R para achar? Não. Né? Então, aqui eu vou te ensinar hoje algumas funções para te ajudarem, né, a encontrar o NA, beleza? Então, vamos lá. Primeira função é o is.na.
que essa função vai fazer? Ela vai identificar naquela coluna específica quantos NAs que você tem. Então, se eu rodar aqui só ela vai me entregar true e false, ok? Ó, ela coloca false para quem não é NA e true para aqueles que são NA. Aí, o que eu faço? Eu uso a função sum. O sum ele vai somar os números de true que eu tenho. Então, ele pega esse primeiro true, 1, mais um true, 2, mais um true, 3. 3 trues, acabou. Então, olha o que ele faz. O que ele me entrega de resultado final, ó. 3. Então, você já sabe, olha. Naquela coluna específica tem 3 NAs. Léo, mas por que é importante, né, eu saber se tem NA ou não? O ponto mais importante, principalmente quando você tem grandes arquivos, é se vale a pena fazer um processo de imputação ou não. Mais para frente, algumas aulas para frente, eu vou falar sobre o processo de imputação de dados, tá? Quando você tem arquivo pequeno, às vezes nem tem necessidade da imputação, tal, você só elimina ali os dados, tudo bem. Mas se o seu arquivo é grande, às vezes você tem um número de NAs muito grande, a imputação pode ser importante, tá? Então, você ter uma ideia da quantidade de NAs que você tem naquele arquivo é interessante, ok? Bom, a segunda função é o drop NA. O drop NA ele vai fazer o quê? Toda linha que você tiver NA, ele vai eliminar do seu arquivo de dados. Isso vai te dar um arquivo limpo, né? Mas eu coloco assim um asterisco bem grande no uso dessa função. Por quê? Imagina, eu tenho 3 variáveis aqui: produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Mas só o teor de óleo que tem NA. No momento que eu uso o drop NA, ele vai eliminar a linha inteira. Então, se o valor de produtividade for um valor bacana, um valor real, se o valor de teor de proteína for um valor real também, ele vai eliminar aquilo tudo. Então, o drop NA só pode usar essa função se tiver certeza que aquelas linhas têm que ser eliminadas, porque ele vai eliminar tudo, ok? Então, como que a gente faz? Eu vou criar um novo arquivo, que é o dados sem NA. Ele recebe o meu arquivo dados NA, pipe, ok? E aí eu vou usar a função drop underline NA e dentro de parênteses eu coloco o nome da coluna que eu quero fazer o drop. Posso colocar várias colunas, ok? Aqui eu coloquei só teor de óleo. Então olha que interessante, ó. E agora eu vou calcular aqui o número de colunas que eu tenho antes e depois, tá? Então eu vou pegar o NRow do dados NA e o NRow do dados sem NA, para a gente fazer uma comparação. Então, antes eu tinha 36 observações, 36 parcelas experimentais, agora eu tenho só 33. Faz sentido? Não faz? Aí é você que vai dizer. Beleza? A terceira função é o replace underline NA. Então, como o próprio nome já diz, ele vai pegar cada um dos NAs do seu arquivo e vai trocar ele por aquilo que você escolher. Muito cuidado com o uso dessa função também. Porque você pode substituir por coisas que não fazem sentido. Igual aqui eu coloquei 0. Não faz sentido substituir NA por 0. Já disse, lá na frente eu vou te ensinar como fazer imputação. Mas aí é uma aula específica de imputação. A gente vai voltar nessa função replace underline NA. Ok? Então, como que a gente usa essa função? Presta atenção, hein? Vou criar um novo arquivo de dados, dados NA fix, ok? Esse arquivo recebe o meu dados NA, pipe, e aí eu vou criar uma nova coluna, né? Posso criar com o mesmo nome, ou seja, substituir aquela coluna, ou criar uma nova mesmo, até para comparar uma com a outra. Então, eu vou fazer aqui mutate, né? Que é a variável que a gente usa para criar uma nova coluna. Teor de óleo, igual, né? Recebe. Replace underline NA de teor de óleo, que é a coluna que eu vou modificar. E aí, para cada NA, eu vou colocar 0. Então,
todo lugar que ele encontrar um NA, ele vai colocar 0 para mim. Então, olha como que vai ficar. E eu vou mostrar aqui o arquivo inteiro, só para vocês verem. Ó, 0, 0 e 0. Aqui eu vou pegar o summary, tá? Summary de dados NA teor de óleo. Olha como vai ficar. Mínimo 0, né? Máximo 23.10. Mais uma vez, eu estou ensinando aqui a função, né? O objetivo da aula de hoje é ensinar essas 3 funções. Mas essa daqui nós vamos usar em conjunto com funções mais avançadas. Por exemplo, um random forest. Então, ao invés de eu substituir aqui por 0, não. Eu coloco uma equação baseado nas outras variáveis do meu experimento, junto com o random forest, e aí sim eu faço, eu substituo os NAs. Ok? Então, a aula de hoje, pessoal, ela é isso, tá? O objetivo aqui é vocês trabalharem esses NAs antes da gente começar a análise de dados propriamente dita, tá bom? Então, se você gostou da aula de hoje, já deixa o seu joinha, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, tá faltando o compartilhamento de vocês aí para me ajudar. Ajuda a gente aqui no canal. Tem pouca gente tentando distribuir conteúdo de qualidade hoje no YouTube, no LinkedIn. Então, todos que vocês virem distribuindo, compartilha, ajuda o cara. Eu faço isso com todo mundo que eu conheço. Porque realmente tem pouca gente oferecendo conteúdo de qualidade para ensinar coisas que são realmente importantes. Então, compartilha. Se você não segue ainda no canal, passa a seguir para você receber 2 vezes por semana os meus vídeos. Tá bom? No mais, um abraço e te vejo na nossa próxima aula. Até mais!